Vamos então para a palavra de Deus, mensagem doutrinária de hoje, 8h30, hora da palavra. Convido os irmãos ao texto de João capítulo 17, verso número 15. Vamos começar no verso número 14. João capítulo 17, versos 14 e 15. Os irmãos querem ler? Sim ou não, pessoal? Vocês estão todos aí? Vamos lá. João capítulo 17, versos 14 e 15. Vamos lá, gente. 1, 2, 3. Amém? Vamos de novo, gente? Vamos lá, 1, 2, 3, ficou bonito, vamos embora. Amém. Podemos assentar, queridos. O texto do capítulo 17 de João apresenta a oração de Jesus pelos discípulos. A oração de Jesus, que aqui está posta, não é a mesma oração que ele ensinou aos discípulos. Os discípulos um dia disseram para Jesus: o Senhor pode nos ensinar a orar? E Jesus disse: quando vocês orarem, digam assim. E aí ele ensinou aquilo que nós chamamos de Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, esta foi a oração que ele ensinou. Mas esta aqui é a oração que ele próprio fez. E nesta oração que ele próprio fez, ele lembra-se de muita gente. E eu queria que vocês pensassem comigo. Diga aí, culto de doutrina é lugar de quê, gente? Lugar de pensar. Então vamos pensar. Diga, pensar não é pecado. Diga, pecado é não pensar. Então, Jesus orou pelos discípulos que estiveram corporalmente com ele ali naquele momento, e também orou por aqueles outros discípulos que viriam a partir daqueles outros, certo? Se você observar no verso 11, Jesus, que estava presente aqui ainda em terra, dizia: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, então guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um como nós. Estando eu com eles no mundo, eu os guardava em teu nome. Eu tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos.
dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. E aí ele vai discorrendo sobre este assunto. E depois, no verso 20, queria que você olhasse, Jesus está orando também por nós. Está escrito assim: eu não rogo somente por estes. Estes são aqueles que estavam ali, mas também por aqueles outros que pela palavra destes vão crer. Tá certo? Então, ele orou por aqueles e por aqueles outros que por causa daqueles primeiros pregando haveriam de crer. Então olha para o vizinho e diga: Jesus orou por mim. Tá certo? Tá claro aí, gente? Sim ou não? Muito bem. Então, a partir desta premissa, que eu gostaria que os irmãos colocassem um pouco mais a sua atenção a esta palavra. Dentre os pedidos de Jesus, que foram diversos, ele pediu que Deus nos livrasse do mal. Tá certo? Que ele nos livrasse do mal. Significa dizer que o mal está por aí, de alguma forma, em algum lugar, em algum ambiente. Perfeito? E Jesus afirmou que os crentes nele têm dificuldades com o mundo. Se o mundo amasse a gente, teríamos um problema, porque o mundo ama aquilo que é dele. É por isso que o mundo odeia, esse é o termo que Jesus usa, aquilo que nós chamamos de doutrina sã, ou da igreja de Cristo. É bem verdade que tem um punhado de gente dentro da igreja que dão munição para o mundo falar mal da gente, por causa de um comportamento impróprio, inadequado, inoportuno, ruim, etc. Mas esta não é a regra. A regra é gente séria, né? Então Jesus pediu que nós fôssemos todos santificados na verdade. E ele diz que a palavra de Deus é a verdade. Tá certo? E então ele informou que nós seríamos enviados ao mundo como ele foi enviado ao mundo. E declarou ainda que ele próprio se santificava para que nós fôssemos santificados na verdade. Bom, o mundo, como já é previsto, exerce uma grande pressão sobre a igreja. Quando eu digo igreja, não estou dizendo denominação ou instituição. Estou falando do corpo de Cristo. E de modo que viver na fé é um teste diário, a ponto de apóstolo Paulo dizer que todos aqueles que quiserem viver piamente padecerão perseguições. Tá certo? Então, a estratégia do inimigo é encontrar, e depois de encontrar, usar a fraqueza humana contra o próprio ser humano. E foi assim que ele agiu com Adão, o primeiro Adão, e foi assim que ele agiu com o segundo Adão, ou o último Adão, para usar o termo que está na Bíblia. Ele atacou os pontos sensíveis de todo ser humano, porque lembrem-se que Jesus, que é chamado na Bíblia de último Adão, foi tentado como homem. O inimigo se utiliza das coisas que estão sujeitas a ele temporariamente e ficaram sujeitas a ele a partir da desobediência à vida lá no Éden. No primeiro livro de João, lá no final da Bíblia, se você puder dar uma olhadinha, capítulo número 5, verso número 19,
está escrito que sabemos que somos de Deus e que todo mundo já está no maligno. Então a gente sabe duas coisas, se é que a gente sabe mesmo, né? Uma que a gente é de Deus e outra que o mundo está governado pelo capeta. Essas duas coisas a gente sabe, tá certo? Então, mas a gente não pode se esquecer que Jesus se deu a si próprio para nos livrar deste mundo que é mau. Vai lá no livro de Gálatas, capítulo número 1, versos 3, 4 e 5. Gálatas 1, 3, 4 e 5. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Para quê? Para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Então Jesus se deu para nos livrar dos pecados e nos livrar deste mundo mau. Está claro aí, gente? Sim ou não? Então a palavra de Deus, portanto, dentre outras coisas, se torna para nós uma ferramenta com a qual a gente pode entender os mecanismos do inimigo e lutar contra as tentações do inimigo. Uma das orientações bíblicas, e que também integra o pedido de Jesus no capítulo 17 de João, naquela sua oração, é que Jesus pede que a gente seja unido. A união é uma bênção. Não é fácil, mas é uma bênção. Por exemplo, na Bíblia não tem nenhuma mostra de alguém fazendo campanha de 7 dias, ou de 50 dias, ou 38 dias, ou seja lá o que for. Nem de passar debaixo de uma porta, ou de mergulhar em algum lugar. Não tem isso na Bíblia. Subir montanha, descer montanha, não tem isso. Tá certo? Mas tem uma coisa interessante lá. Está escrito assim: se tivermos comunhão uns com os outros, nós oramos e saramos. Então é mais fácil o jeito de Jesus. A gente não precisa fazer sacrifício. A gente só tem que entender o que a palavra diz. Chacoalhe o vizinho e diga: vamos pensar, pessoal. Então veja, só título de embasamento do que estamos falando. Quando Jerusalém foi atacada pelos babilônios, ficou um caos. Muro rachado, porta queimada, o negócio estava feio. Enquanto isso, Neemias está lá na Babilônia, trabalhando. E um pessoal foi lá, contou para ele a situação. E aí você lê no livro de Neemias, capítulo 1, logo no início do capítulo 1, o Neemias recebe a informação e chora. Acho que é verso 3. Ele chora. Assim que ele chora, ele toma uma segunda posição, que é a de orar e de jejuar. Então, primeiro chorou, segundo orou e jejuou. Quando ele fez isto, ele falou com Deus. E no sequencial desse texto, no capítulo 2 de Neemias, acho que é verso 15, 16, 17 por ali, ele diz assim para a turma: vejam a miséria em que estamos em Jerusalém, porque está tudo assolado, destruído, acabado, arruinado. Então ele diz assim: venham comigo e vamos reedificar o muro.
e não sejamos mais uma vergonha. Não sei se é verso 4 ou 5 por aí. Aí chegamos no capítulo 3 de Neemias, para mostrar o esforço da turma. E o capítulo 3 de Neemias inteirinho tem uma palavra que é a palavra que marca a pedra de toque, que é a palavra reparar. E aí tem um montão de gente, desde o primeiro verso até o último verso, fulano reparou isso, fulano reparou aquilo, o outro reparou aquilo, o outro... E aí vai juntando, para mostrar que a reparação do muro dependeu do esforço de todo mundo. Então a união de todo mundo levou adiante aquele projeto. E aquilo que demoraria muito tempo, em 50 e poucos dias acabou. Então chega no capítulo 4 de Neemias, acho que é verso 7, dá uma olhada. Capítulo 4. Tinha lá um grupinho que era contrário, e este grupo encheu-se de ira. Veja lá a última frase, ó. Eles ficaram irados sobremodo. Perfeito? Veja o verso 8. Então eles se juntaram para atacar aqueles que estavam reconstruindo o que estava tudo destruído. Verso 9. E aqui a gente fez? A gente orou. E o que mais? Colocamos guarda contra eles, dia e noite. Verso 10. Então, a turma que já estava cansada disse: a gente está cansado demais. Tem muito pó por aqui e a gente já não está dando conta mais. Verso 11. Então os inimigos começaram a perceber isso e disseram: eles nem vão saber, nem vão perceber. Nós vamos entrar no meio deles, vamos acabar com eles e eles vão parar com essa obra aí. Verso 12. Então, os judeus que habitavam no meio desse povo disseram 10 vezes que eles estavam planejando aquilo. Verso 13. Então, qual foi a providência? Colocar guarda. Colocou as guardas, pôs o povo pelas suas famílias, e a turma trabalhava e mantinha as armas a postos. Verso 14. Então eu olhei e disse para os nobres, para os magistrados, para todo mundo: não tenham medo, lembrem-se de Deus. Deus é grande, Deus é terrível, e vocês então se esforcem, trabalhem, pelejem, lutem pela vossa família, irmãos, filhos, mulheres, casa, etc. Verso 15. Então, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos o que Deus, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, que Deus já tinha revelado o plano que eles tinham, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Está conseguindo entender? Bom, então nesta sequência, o Espírito Santo então nos apresenta uma chamada, que está no verso 18, veja lá, verso 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida nos lombos e edificava, e o que tocava a trombeta estava pertinho de mim. Verso 19. Eu disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, vírgula, longe uns dos outros. Essa história de ficar longe um do outro é perigoso, porque vulnerabiliza. Entendem isso? A união é uma bênção, porque na união o Senhor opera a bênção e a vida para sempre. Veja o verso 20. No lugar onde vocês ouvirem o barulho lá da buzina, se juntem e Deus pelejará por nós. Se a gente se unir, Deus vai pelejar por nós. Entenderam bem, sim ou não? Isso tudo para tentar mostrar aos irmãos
que a união é uma bênção. Quando a gente quer reparar as eventuais roturas que porventura existam, para a gente evitar a vulnerabilidade, a gente precisa estar unido. E a gente precisa uns dos outros. Porque isto aí é um tipo do muro que nós precisamos em torno da igreja. Se algum irmão é forte e vê o outro irmão fraco, ao invés de colocar para diante aquela vontade de jogar o fraco para fora, fortalece o fraco, porque o fraco vai ficar forte. Entenderam bem, sim ou não? Então, Paulo, o apóstolo Paulo, quando pastoreava um grande rebanho, ele presidia um trabalho grande, e ele dava as orientações pastorais naquilo que a gente chama de epístolas pastorais. São 14 cartinhas de Paulo que estão no texto bíblico. Ali a gente chama de cartas pastorais ou cartas doutrinárias. Numa dessas cartas, que é a carta aos Filipenses, dá uma olhadinha lá, no capítulo 1, verso 27. Filipenses 1, 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça sobre vocês, que vocês estão no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Verso 28. Em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós indício de salvação, e isto de Deus. Verso 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, as lutas da vida. Verso 30. Tendo o mesmo combate que já em mim vocês viram, e agora ouvem que está em mim. Então veja, Paulo está dizendo, fiquem firmes porque tem combates, as lutas da vida. A vida não é um mar de rosa, tem as lutas, as dificuldades, tem espinhos, tem os momentos complicados. Lembrem de Isaías 43:2 ou 42:3, acho que é 43:2, quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios não te submergirás, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Boa notícia é que Deus está junto, má notícia é que tem que passar, tá certo? Então veja, a má notícia, vamos passar, a boa notícia, a gente não passa sozinho. Lembra do Salmo 23, todo mundo conhece de cor. Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Chegamos no verso 4, como é que está escrito? Diga aí, má notícia, tem que passar. Boa notícia, não passamos sozinhos. Entenderam bem? Então tem as lutas da vida, mas nas lutas da vida nós não estamos sozinhos. Está claro aí, gente? Sim ou não? Muito bem. Então, o erguer os muros, como tal tipo lá do livro de Neemias, é viver em comunhão, procurando ajudar o outro a se manter seguro também. É preocupar-se com o bem-estar do outro. Lembra de Jesus? Lembra, tem uma musiquinha interessante do Osés de Paula, que é talvez a mais bonita que ele já cantou, chama-se 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco.
Eram 100 ovelhas que Amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. É assim? É do seu tempo. Legal. Então veja. Olha o que Jesus está ensinando para a gente. Vai lá em Lucas capítulo 15. Lucas 15, verso 4. Lucas 15, verso 4. Que homem dentre vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, vírgula, leia lá que está escrito. Para aí um pouquinho. Ele percebe a falta de uma e deixa 99 no deserto? É isso que está escrito lá? Ele perdeu uma, aí deixa 99 no deserto para ir atrás de uma. É isso mesmo? É isso sim. E deixou as 99 sem pastor. Sabe por quê? Porque uma ovelha que está comprometida com o rebanho, uma cuida do outro. Entenderam bem, sim ou não? Olha para o vizinho aí e diga: você está entendendo isso? Sabe aquele tipo de irmão que senta a vida toda do lado do outro irmão, por 30 anos, daqui a pouco o outro irmão começa a faltar, ele não está nem aí. Não liga para saber, está tudo bem. Você quer um copo d'água, uma garrafinha de água, você está precisando de... Ele não está nem aí. Mas o que Jesus está ensinando é, no tempo de buscar uma, ele deixa 99, uma cuidando da outra. Paulo chama isto, vai lá no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 1. Gálatas: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espirituais, vou falar de novo. Se algum homem chegar a ser pego em alguma ofensa, você que é espiritual, encaminha esse tal com espírito de olhando por ti mesmo, para que você não seja também tentado. Verso 2. Olha lá, gente. Para cumprir a lei de Cristo, é um tendo que se preocupar com o bem-estar do outro. Olha para o vizinho, dá um sorriso bonito e diga: você tem que me amar. Diga aí para o vizinho: você tem que me amar. Diga: quem ama cuida. Agora, tem uns cabras que o amor é muito chato, então a gente tem que ter medida, tá certo? Para não ser intransigente, para não ser invasivo, mas tem que cuidar. Tá claro aí, gente? Sim ou não, pessoal? Então, Cristo é o nosso Salvador e é o nosso exemplo também. Então, quando chegam as tentações, é uma boa ideia nos perguntarmos o que é que Jesus faria no nosso lugar, naquele momento, naquele ambiente, naquela circunstância. Então vamos olhar um pouquinho. Vai lá no livro de Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Você vai entender como é que a gente deve agir quando a gente passa momentos complicados de tentação. Verso 1. Jesus foi conduzido pelo... a primeira palavra lá, eu acho que ela é muito importante. A primeira palavrinha lá é então.
Diga aí, então. Isso significa que ela faz uma ligação. Significa que ela nos obriga a observar o contexto que gerou isso aí. E o contexto que gerou isso aí, já vamos falar dele, que é o batismo de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Verso 2: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois, tem uma palavra depois lá, parece. Depois teve fome. E verso 3: chegando-se a ele o tentador, diz: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Verso 4: meu filho, vamos ser mais ágil. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropece com seu pé em pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Ok? Bom, você que é um observador atento, inteligente como você é, que gosta de culto de doutrina, já percebeu que o inimigo investiu em busca da alma de Jesus naqueles 40 dias de tentação. Ofereceu pedras, depois ele indicou um conselho para se atirar em precipícios, e em seguida ele pediu a alma em troca das coisas deste mundo. Bom, quando ele ofereceu pedras para que Jesus transformasse em pães, isto revela que o inimigo trabalha na vulnerabilidade, naquilo que está deficiente, naquilo que está com problemas. O texto começa com a palavra então para mostrar o seguinte: depois do batismo, chegou a este ponto. Então alguém vai dizer assim: antes do meu batismo eu não era tentado, depois do batismo parece que a tentação chega. Pois é isso aí. Então, o batismo, gente, é uma decisão que marca o início de uma jornada com Jesus e com a igreja de Jesus. Ele é um ingresso público naquilo que a gente chama de fé confessional. É ele que nos envolve com a igreja de Cristo e com Cristo. E Jesus então deu start nisso quando foi batizado, cumprindo as profecias e cumprindo toda a justiça de Deus, como ele mesmo disse para o João. Eu não quero tratar disso hoje. Bom, logo depois disso, deste comprometimento com Deus e com a igreja, vem a tentação. Necessidades, dificuldades, lutas, falta, escassez, seca, teste de fé, possibilidade de cair, ter de fazer escolhas que são difíceis. Então o inimigo passa a oferecer facilidades em troca de uma solução imediata para um problema que ele detectou. Ao que parece então, o inimigo é um oportunista, que percebe a vulnerabilidade e age ali. Tá certo? Por isso a gente deve fechar as brechas.
Uma brecha que há muito tempo tem gente que esqueceu, está no primeiro livro de Coríntios, capítulo 7. Lá está escrito assim: vós, maridos, e vós, mulheres, não se neguem um ao outro. Para quê? Para que Satanás não vos tente pela vossa abstinência. Então aquela historinha, tô de greve, né? Então, está arrumando confusão. Eu não posso ser mais claro que isso. Eu fui até onde pude ir. Entenderam bem, gente? Então, a gente tem que ir fechando brechas, para que a gente não arrume confusão. E confusões graves, importantes. Então o inimigo observa a falta, observa a deficiência e ataca ali, na vulnerabilidade. E oferece um paliativo, com o objetivo de descontrair, de desconstruir uma identidade. Lembra que a palavra começa: se você é filho de Deus, ele coloca em xeque. Está claro aí, gente? Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, está escrito assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, o mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Então, a gente precisa se fortalecer, porque o diabo não brinca de ser diabo. Então a gente não pode brincar de ser crente. Está claro aí, gente? Na jornada da vida, quando o inimigo identifica a fraqueza, ele apresenta uma tentação que se encaixa naquela necessidade. Por isso, fecha a brecha. Está claro aí, gente? Sim ou não? Foi assim com o primeiro Adão e foi assim com o último Adão. 1 Coríntios 15, 45, acho que é 45, veja lá. 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, vírgula, Adão, vírgula, foi feito em alma vivente, ponto e vírgula. O último Adão, que é Jesus, em espírito vivificante. Então, a tentação foi com o primeiro Adão e com o último Adão. E o inimigo continua por aí, buscando a quem possa tragar. Então a gente tem que ficar esperto. Olha para o vizinho aí e fala assim para ele, ó: fica esperto, irmão. E é justamente por este último Adão, Jesus, que nós temos a vitória. Verso 56 do capítulo 15 de Coríntios está escrito: o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então entendam que Jesus, depois de ser batizado, seguiu para o deserto onde ele foi tentado, e o inimigo tem a vontade de estragar os planos de Deus. Então Jesus, sabendo que a tentação estava prestes a chegar, Jesus se dedicou a fazer o quê? Jejuar. Olha para o vizinho aí e diga: está na hora de a gente voltar a pensar nisso. Tem um punhado de crente que já esqueceu o que é jejum.
Tem um punhado de obreiros no púlpito, pastoreando, que já esqueceu o que é jejum faz tempo. Esqueceu do altar da oração. Esqueceu dos seus momentos de comunhão com Deus. Isso é perigoso, gente. Olha para o vizinho e diga: está na hora de orar e jejuar, pessoal. Uma vez disseram para Jesus assim: por que os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus respondeu: enquanto o noivo está presente, eles não precisam jejuar, mas quando ele for tirado, então os meus servos jejuarão. Livro de Atos está escrito que eles estavam reunidos e de repente Jesus começou a subir e apareceram lá 2 anjos dizendo assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, então ele foi tirado. Há de vir assim como para o céu vistes ir. Então ele foi tirado. Então está na hora da gente orar e jejuar. Olha para o vizinho aí e diga: entendeu, pessoal? Então Jesus saiu do batismo e percebeu que a tentação ia chegar. Então ele foi para o jejum. E depois do jejum, o encardido vem oferecer pedra para virar pão. Entenderam bem, gente? Bom, como é que a gente vence a tentação? Orando e jejuando. Diga aí: joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda tribulação. Eu cantava isso quando eu era pequenininho assim, ó. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda tribulação. Irmãos, como é que se vence as tentações? É indo para o Facebook para postar as reclamações? Não estou aguentando mais, a minha vida está... É assim que funciona? É murmurando? É se desviando? É se afastando? É assim que vence a tentação? E Jesus ensina o quê? Descer mais, focar no propósito, se entregar mais, buscar a Deus com intensidade, abraçar o compromisso, orar, jejuar. Há um punhado de gente que gosta de pregar e bater em todo mundo. Quem não tem misericórdia do que ouve, não tem autoridade para pregar. E quem não vive no altar da oração, como é que pode ensinar sobre santificação? Chacoalhe o vizinho e diga: está entendendo, irmão? Glória a Deus. Então, gostaria de mostrar para vocês, e a gente já vai terminar, a primeira investida do inimigo. Está no verso 3 do capítulo 4 de Mateus. O tentador chegou. E a primeira assertiva, a primeira frase é assim: se tu és o Filho de Deus. Bom, lembrem que lá no batismo, o céu abriu. E ouviu-se uma voz do céu. E a voz do céu dizia o quê? Este é o meu Filho amado. Bom, a gente precisa escolher se vai ouvir Deus ou se vai ouvir o diabo. Porque ele vem lançar a dúvida na identidade. Lembra quando Daniel foi para a Babilônia? Quando Daniel chegou na Babilônia,
Na primeira reunião que teve com o rei, o que o rei fez com ele? Mudou o nome dele. Ele tinha 3 colegas, um chamava Ananias, outro chamava Misael, outro chamava Azarias. Primeira reunião com o rei, o que o rei fez com os 3? Mudou o nome. Olha para o colega e diga: cuida da tua identidade. Cuida da tua identidade. Agora vejam. Se tu és o Filho de Deus, por que você está com fome? Filho de Deus não pode passar fome. Filho de Deus não pode ter necessidade. Filho de Deus não pode ter escassez. Se você é mesmo filho de Deus, então manda a pedra virar pão. E me parece que essa tentação ganhou forma no mundo todo. E é tão poderosa que está aí até hoje. Se você é filho de Deus, por que o seu vizinho tem um carro A e o seu carro é B? Se você é filho de Deus, por que o seu vizinho compra roupa na loja A e você compra na loja B? Se você é filho de Deus, por que fulano tem isto e você... Essa é a tentação que o encardido conseguiu emplacar no mundo. Vai lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Esse é o texto que Jesus usou para mandar o encardido sumir. Verso 3. Te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que você não conhecia, e nem os teus pais conheceram antes de você, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Deus quer que algum filho dele padeça necessidade? Sim ou não? Não, não quer. Porém, no dia da prova, o inimigo vai lançar sobre você a dúvida sobre a tua identidade. Se você é filho de Deus, por que foi para a UTI? Se você é filho de Deus, por que perdeu seu parente querido? Se você é filho de Deus, por que essa luta está aí? Se você é filho de Deus, por que você bateu o carro? Se você é filho de Deus, por que sei lá. Cuidado, gente. Cuidado com aqueles testemunhos de gente que aprendeu, acho que no Evangelho do Santo Expedito. Irmãos, eu quero dar graças a Deus, porque nós estávamos em 50 pessoas no ônibus, e aí o ônibus bateu, morreu 49, só eu estou aqui, aleluia. Por que não leu o que Jesus falou? Jesus recebeu um grupo e disse assim: a torre de Siloé caiu e matou, acho que foi 18 ou 30 aí? 18. A torre de Siloé caiu e matou 18. Aí Jesus disse assim: vocês acham que são melhores do que aqueles 18? Eu vos digo que se não se converteres, vai ser pior para vocês do que foi para eles. Aí ele emenda: vocês acham que são melhores do que aqueles cujo sangue o Pilatos misturou no altar? Vocês acham que são melhores que ele? Se consertem. Quem falou isso foi Jesus. Então, irmãos, a gente tem que
ficar esperto. Levanta a mão e diga: Jesus livra. Quem aqui já recebeu um livramento que você sabe que foi de Deus, não tem outro caminho? Pronto. Olha aí quanta mão, não é? Aliás, tem um salmo que diz assim: se não fora o Senhor, ora diga Israel, os nossos inimigos já nos teriam engolido vivos. Se não fosse Deus, a gente estava lascado. Mas cuidado para não criarmos uma soberba. Entendem isso? Quando você tiver o prato na sua frente, dá graças a Deus, recebe com ações de graças. Não seja arrogante achando que você é melhor do que o outro que não tem comida. Aliás, no primeiro livro de João está escrito assim: como pode estar dentro do coração de um crente o amor de Deus, se ele, tendo com que ajudar, não ajuda o outro que está precisando? Não está escrito lá? Tá ou não está? O problema é que o mundo gerou uma arrogância no coração de crentes por aí, porque essa tentação do encardido pegou e emplacou. Se tu és o filho de Deus, então, infelizmente, muita gente ainda é pega nessa tentação. Se você é filho de Deus, você não pode estar passando isso. Arranca a janela da tua casa para dar de oferta lá. Se você arrancar a janela da casa para dar de oferta, pode ser que mude. Deve ter aprendido isso no evangelho do Quixeramobim, não sei de onde lá. Porque na palavra de Deus não tem isso. Entendem isso, gente? Levanta a mão bem alta aí, bem forte, enche o peito e diga: o sangue de Jesus tem poder. Então, segunda coisa é que o inimigo aconselhou Jesus pular no precipício. Você não é filho de Deus? Pula no precipício, que Deus vai dar um jeitinho. Arruma suas bobagens aí, que o anjo vem e conserta. Mas você não pode tentar o Senhor. Às vezes, por causa de 5 minutos, você perde uma vida de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos. Fica esperto. Por conta de algum problema, por conta de alguma vulnerabilidade, encardido arruma uma secretária que é meio doida, que se veste de uma forma imprópria e passa para lá. Aí você diz: Jesus, me cobre com teu sangue. Aí no outro dia ela passa, dá uma risadinha, você diz assim: o sangue de Jesus tem poder. Terceiro dia ela vem, quer um cafezinho, te chama de gato. Olha aí, faz tempo que você não é chamado de gato em casa, né? Aí, quer um cafezinho, gato? Aí você fala: sai para lá, Satanás. Aí ela vem te entregar um papel e dobra assim, mas parece que a roupa não está bem ajustada. Você fica suado. Aí então Deus fala assim: acho que eu preciso tirar o emprego dele, senão ele vai para o inferno. Sabe que às vezes Deus faz um sujeito perder o emprego para não perder a alma? Pois é. Olha aí para o vizinho e diga: é isso aí. Então feche as brechas, para que você não fique vulnerável. Olha o que o inimigo diz: pula aí nesse buraco que o anjo vem e te faz a bobagem aí, que depois o anjo conserta suas bobagens aí. O anjo entra no WhatsApp e apaga a mensagem, o anjo vem, sabe? Tem uns anjos especialistas em tecnologia, né? Jesus pega e fala para ele: não,
não tentarás o Senhor teu Deus. E vem a última, e esta parece que um monte de gente caiu nela. Ele diz assim: olha quanta riqueza por aí, olha quanta coisa bela, se você me adorar, eu dou tudo isso para você. Bom, eu não estou dizendo que o inimigo tem poder de dar nada para ninguém, mas que essa estratégia dele é. Diga aí, quem tem preço, se vende. Quem não tem preço, padece perseguição. Olha para o vizinho e diga: é questão de escolha. Se vender ou padecer perseguição. Bom, o problema é que se você se vender, a sua alma está lascada por toda a eternidade. Mas todo aquele que quiser viver piamente padecerá perseguições. Porém, Deus não vai te deixar sozinho. Então Jesus disse para ele: sai daqui, Satanás, porque só o Senhor adorarás. Eu sei que os irmãos inteligentes como vocês são, já perceberam que o inimigo precifica a alma, faz a pessoa pecar contra Deus, contra o ministério, contra outras pessoas, por conta de coisas deste mundo. Isso mesmo. Há pessoas que trocam o reino de Deus pelos reinos do mundo. E o ser humano não sabe o valor que tem. Se soubesse o valor que tem, teria mais juízo. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Uma só vale mais do que o mundo todo. E nesse ponto eu devo dizer que essas tentações, às vezes em vez de servir de ruína, pode ser pedagógica. Como assim, pastor? Pode ser. Porque ensina o valor que você tem. Se o inimigo está doidinho e te oferece o mundo todo por causa da tua alma, é porque tua alma vale. Senão ele não fazia isso. Ele sabe quanto custa uma alma. Então aprenda a valorizar a você mesmo. Diga: se valorize. Valorize a sua alma. Cuide-se espiritualmente. Cuide-se emocionalmente. Para que você não fique vulnerável. Sua alma vale muito, você vale muito. Aprenda a valorizar o teu chamado. Cuide-se, tenha zelo espiritual, para não se perceber fazendo o que não deve. Aprenda com Jesus. Jesus não concordou que a alma dele valesse o mundo, vale muito mais. Por causa de um dinheirinho, por causa de uma condição de comprar alguma coisa. Ah, mas isso aqui que eu vou comprar com esse dinheiro que veio do caldeirão do inferno, eu vou servir a obra de Deus. Quem disse que Deus está precisando disso? Não, mas tem uma malazinha de couro marrom que vai estar cheio de uns papelzinhos, tudo igualzinho assim. Então, e vai para o inferno por causa disso? Deixa de ser tonto. Valorize melhor a tua alma, valorize mais o teu chamado. A tentação ensina que você deve estimar melhor você mesmo.
Quando você é tentado, isso te ensina que você vale muito. Vai lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 17. Vamos já para o encerramento. 1,17. Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, você vale muito. O diabo queria Jesus prostrado diante dele. Vocês todos, quero que vocês ao saírem deste culto para casa hoje, vão pedindo a Deus que Ele os ajude a vencer essas tentações que o inimigo lança nas vulnerabilidades da vida. Peça que o Espírito Santo lhes dê força. Orem, fiquem firmes, meus irmãos. Vai lá no livro de Efésios, eu acho que esse é o último texto, Efésios capítulo 6. Todo mundo conhece isso aí, já ouviram cada pregador bom que dá uns pulos bons quando fala disso. Efésios capítulo 6, chega no verso 10. No demais, irmãos meus, vamos lá, número 1. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha bem para o colega e diga: a gente tem que procurar se fortalecer. Diga: fortalecer. Diga: oração e jejum. Não é para emagrecer, não é jejum intermitente para ter saúde melhor, é para você fortalecer. Entendeu bem? Verso 11. Segunda coisa, se a primeira é se fortalecer, a segunda é: se revistam da armadura de Deus. A armadura de Deus é consistente de algumas peças importantes. Primeira, se você se reviste, tem uma razão de ser. É que as ciladas do inimigo são astutas. Fique esperto, ok? Verso 12. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, não é contra a gente, contra pessoas. A gente luta contra o encardido e os secretários dele que tem por aí. Tá certo? Verso 13. Então, a armadura é consistente desses elementos aí. Primeiro, verso 14. Primeira coisa, verdade. Olha para o vizinho e diga: mentira não é uma boa ideia. Meu bem, cheguei tarde porque furou o pneu. Oh, meu bem, que pena. Então você tem que ir no borracheiro. Não, eu já passei lá. É a segunda mentira. Você trocou, está machucando? Não, já lavei a mão. É a terceira mentira. Ficou caro, meu bem? Ah, 50, já é a quarta. Um abismo vai puxando outro abismo. Diga: mentira não é uma boa ideia. Cinja o lombo com a verdade. Coloque a couraça da. Seja justo. Não queira o que é do outro. Não vá querer colher na roça do outro aquilo que o outro plantou, só para você dizer que seu celeiro é bom. Cuidado com isso. Terceiro, põe o pé na preparação do evangelho da paz. Nós somos chamados para o evangelho da paz. Não é para um pastor ir para a televisão falar mal do outro pastor. Não é para um ir na internet
e falar que o outro não presta, para ficar 38 pastor de cá falando daquele e mais 38 de lá falando do outro. Isso aí está servindo a quem? Próximo. Sobretudo pega o escudo da... O que esse escudo da fé faz? Qual a função dele? Diga, apaga dardo inflamado. O que a Bíblia chama de dardo inflamado? Língua ruim. Então, se alguém fala mal de você, ao invés de você dizer, falou mal de mim, vou devolver na mesma moeda, com o escudo da fé você apaga o dardo inflamado do maligno. Você não precisa rebater, porque você vai entrar no campo dele do jeito que ele quer. Olha para o vizinho e diga, você é crente, irmão. Verso próximo lá, acho que é 17, não sei. Pega também o capacete da salvação. Ou mais ou menos assim, seja salvo. E depois, usa a palavra. O único elemento de ataque aí é a palavra. Foi ela que Jesus usou. Palavra. O obreiro não pode ter do que se envergonhar. Ele tem que manejar bem a palavra da verdade. O obreiro não pode ter do que se envergonhar, ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Eu fico impressionado com quem não gosta de culto de doutrina. Então, meus irmãos, olhem para Jesus, fiquem firmes. E aí ele vem com a última parte. Essa parte aí não é da armadura. A armadura acaba na espada. Agora, o que adianta ter armadura se você não se prepara para ela? Você se prepara para usar a armadura orando. Então olha para o colega aí e diga, vamos orar mais, gente. Buscar ao Senhor. Deus vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te dar graça, vai te animar. Eu quero te dar um recado muito pessoal. Jesus não vai perder você. Acho que eu vou falar de novo. Eu não sei porque o Espírito Santo mandou dizer isso. Jesus não vai perder você. Jesus não vai perder você. A luta vem, a luta passa, mas o Senhor está cuidando de você. E se você ouviu isto hoje, eu tenho a mais absoluta certeza que o Espírito Santo gosta muito de você. E quer que você saiba que a volta dele está se aproximando muito rapidamente. Então, fique firme, porque Jesus vai te ajudar. É a palavra de Deus em nome do Senhor. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial.